Olá pessoal, espero que todos estejam bem nesse período difícil no qual estamos enfrentando, mas enfim, temos que continuar, seguir adiante, principalmente na nossa disciplina. Muito bom, eu estou gravando esta apresentação considerando um novo conteúdo que é importação na nossa disciplina. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar importação, aspectos tributários e operacionais. Vejam, até agora trabalhamos considerando a ótica do exportador. Então, daqui para diante, precisamos pensar e agir como importadores, tá certo? Muito bom. Do ponto de vista conceitual, nenhum país consegue, né, se manter somente com seus recursos. E esse fator é preponderante para a existência das importações e da sua importância não só para as empresas, mas para o país. Por quê? Porque ela traz novas tecnologias, ela traz produtos com maior agregação de valor, enfim, é muito importante para as empresas que conseguem, que pretendem, né, se manter aí no comércio internacional. E do ponto de vista conceitual, também a importação é um processo, né, comercial e fiscal que consiste, evidentemente, em trazer um produto ou um serviço do exterior para o nosso país ou para o país em referência do processo. Muito bom. Segundo a Receita Federal, né, a importação ela compreende a entrada temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes de outros países. E aí ela acrescenta a título oneroso ou gratuito. Por que oneroso? Oneroso é quando a importação ela tem em contrapartida o pagamento referente à entrada do produto. E quando é gratuito, não existe a necessidade de envio de pagamento para o exportador lá fora. Por quê? Porque esse produto pode ter entrado como remessa em garantia, amostras e assim por diante, não sendo necessário o pagamento em contrapartida. É necessário destacar a necessidade, quando se realiza uma importação ou se pretende importar determinado produto, a primeira coisa que se pede então é a Proforma Invoice, que é o pedido no mercado internacional, né? E verificar a NCMSH do produto. Essa NCMSH do produto ela é importante justamente porque, sabendo a classificação do produto, o importador ele vai entender o que é necessário, né, para se importar determinado produto no ponto de vista de licenças de importação, que elas podem ser prévia ao embarque e ao despacho, e também a NCM serve, ou seja, a classificação do produto, para identificar quais os percentuais de alíquotas nós vamos pagar referente àquele produto importado. Nesse sentido, as importações elas podem ter licenciamento automático e licenciamento não automático. Ressalta-se que ambas necessitam de LI, evidentemente. O que é licenciamento automático? Importação com licenciamento automático. Significa dizer que a solicitação do licenciamento junto ao governo para importar a mercadoria, ela pode ser feita depois do embarque no exterior, ou seja, ela pode ser feita antes do despacho aduaneiro, ou seja, na chegada da mercadoria no Brasil.
Agora, quando o licenciamento não é automático, esse licenciamento, essa LI, licença de importação, que é um documento eletrônico no Siscomex, ou seja, a solicitação de autorização para importar, ela é prévia ao embarque da mercadoria. Então veja que nesse caso o importador ele deverá guardar a anuência desse documento eletrônico LI para que se autorize o embarque da mercadoria no exterior. Eu já vi muita empresa se complicando porque existia um licenciamento não automático, ela autorizou o embarque no exterior e quando chegou esse produto aqui, teve sérias dificuldades, pode ocorrer inclusive de retornar a esse país se não houver o licenciamento necessário para internar a mercadoria no país. Muito bom. Toda importação no Brasil, no ponto de vista da sua legislação aduaneira, ela passa por 3 fases do processo, segundo a Receita Federal do Brasil. Por quê? Porque em termos legais a mercadoria ela só é considerada importada após a sua internalização no país. E essa internalização ocorre através do desembaraço aduaneiro, despacho aduaneiro e depois desembaraço aduaneiro, com recolhimento de todos os tributos exigidos em lei. E nessa ordem aí, o processo de importação, ela passa por 3 fases, ou seja, ela é dividida em 3 fases. A fase administrativa, a fase fiscal e a fase cambial. Vejam que sempre as importações que vocês realizarem, elas vão passar por essas 3 fases. Então, vamos entender o que é cada uma dessas fases no processo de importação. Bom, a fase administrativa é a fase aonde ocorre os procedimentos e exigências do órgão do governo prévia à efetivação da importação. E ela varia, evidentemente, de acordo com cada tipo de mercadoria. Por exemplo, se a mercadoria é remédio, por exemplo, ela tem que passar pela Anvisa, tem que ter um licenciamento. Se ela é equipamentos, armamento, ela tem que passar pelo licenciamento do Exército e assim por diante. Portanto, a fase administrativa, ela trata-se do licenciamento das importações. Na fase fiscal do processo de importação, ocorre o despacho de importação. Ou seja, é nessa fase fiscal que o processo ele vai estar identificado no despacho aduaneiro, é verificada a exatidão dos dados declarados lá na importação, e aí ocorre o pagamento dos tributos, ou seja, o II, o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS, o AFRMM, entre outros que a gente vai ver mais adiante no processo. Portanto, a fase fiscal compreende a fase em que ocorre o pagamento dos tributos e o desembaraço da mercadoria oriundas do exterior. E por fim, nós temos a fase cambial nos processos de importação. O que é a fase cambial? É a fase onde vai se realizar, em contrapartida, o pagamento das importações, ou seja, refere-se à compra de moeda estrangeira destinada à efetivação do pagamento das importações. Isso, evidentemente, quando há a necessidade desse pagamento. Muito bom. Adiante. A importação, quanto ao controle cambial, é necessário que a gente entenda que no Brasil ela não é permitido o livre curso de moeda estrangeira. Isso a gente já viu aí, já discutiu desde o início da disciplina. Isto é, pessoa física e jurídica só podem comprar ou vender moeda estrangeira em estabelecimentos legalmente autorizados pelo Banco Central Brasileiro, né? Então, toda essa regulamentação, se houver um interesse em se aprofundar nesse tema,
toda essa regulamentação ela está dentro do RMCCI, que é controle cambial exercido pelo Bacen, que é o regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais. Muito bom. Quando a gente vai realizar o pagamento de uma importação, tem que ser efetuado, celebrado um contrato de câmbio. Ou seja, eu tenho que comprar moeda, eu tenho reais no Brasil, tenho que comprar uma moeda estrangeira para poder pagar o meu fornecedor lá fora, ou seja, o exportador. E nessa ordem existem dois tipos de importações quanto ao controle cambial. Importações com cobertura cambial, que são todas as importações que envolvem o envio de recursos como forma de pagamento do fornecedor do equipamento, das mercadorias. Mas também existe importações sem cobertura cambial, que não existe em contrapartida a necessidade de pagamento das importações, que é aquilo que a gente mencionou no início, que são amostras, doações, remessa para teste, reposição garantia e assim por diante. Beleza? Seguindo, aqui eu vou passar para vocês um processo básico de importação, aonde ele nasce a partir da ordem de compra, purchaser order, ou seja, é aquele momento em que internamente a empresa ela está interessada em realizar uma compra e ela emite uma ordem de compra. Considerando essa compra vindo do exterior, é necessário solicitar uma proforma invoice. A proforma invoice, como a gente viu já, ela equivale ao pedido no mercado externo, no doméstico, né? E nessa proforma invoice vai estar descrito todas as características do produto a ser importado, descrição, quantidade, peso, enfim, todas as características da mercadoria, valores, condição de pagamento, etc. E fundamentalmente vai aparecer a NCMSH do produto a ser importado, que é a classificação tarifária. Bom, no momento em que se tem essa fatura pro forma, de posse dessa fatura pro forma, então, nós vamos verificar o tratamento aduaneiro, se existe LI prévia ao embarque ou prévia ao despacho aduaneiro. Isso é fundamental, tá? Esse passo 3. Bom, a partir daí, que a gente tem esse tratamento, sabe evidentemente qual é o tratamento aduaneiro, nós vamos autorizar o embarque dessas mercadorias no exterior. Bom, na chegada da mercadoria aqui no Brasil, então a gente evidencia a presença de carga, por exemplo, se for marítimo, a presença de carga no porto, ou seja, quando o container ele deu entrada dentro do sistema Syscomex. E aí, o passo seguinte, que é o passo 7, após a presença de carga, nós vamos emitir a DI, Declaração de Importação no Syscomex. Mas veja que nesse primeiro momento nós temos um extrato de DI. E essa DI, Declaração de Importação, ela só vai ser efetivada no sistema a partir do momento em que se pagar todos os tributos na importação. Que tributos são esses? Os principais? O II, Imposto de Importação, o IPI na importação, o ICMS na importação, o PIS na importação, o COFINS na importação e o AFRMM na importação. Isso a gente vai ver aí mais adiante aí na apresentação. Bom, pagando todos os tributos daquela DI, daquele processo de importação, nós vamos ter a efetivação da DI no Syscomex. Ou seja, esse processo está apto a ser selecionado no sistema Syscomex para efeito de parametrização. E essa parametrização os senhores já conhecem bem, que a gente trabalhou desde o início, né? Que são os canais verde, amarelo, vermelho e cinza. E o seu processo ele vai ser
direcionado para um desses canais de parametrização. Se verde, a mercadoria passa direto. Se amarelo, existe uma inspeção, uma necessidade de inspeção documental da mercadoria. Se vermelho, existe a necessidade de inspeção documental e verificação da mercadoria em loco. E no canal cinza, além da verificação física da mercadoria e dos documentos, existe a verificação da mercadoria quanto ao valor declarado na DI, para ver se não tem subfaturamento ou algo semelhante. E por fim, a mercadoria é desembaraçada, ou seja, liberada para ser levada até a sua fábrica. Esse é um processo bem básico de importação, mas que evidencia e dá uma ideia para vocês do que efetivamente os principais passos. Muito bom. Agora nós precisamos, para tomada de decisão de importar mercadorias, precisamos estimar custo nas importações brasileiras, né? Ou seja, previamente à tomada de decisão, eu quero saber o que vai me custar essa importação. Quando vocês fazem uma solicitação, uma cotação de um produto no exterior, normalmente o valor do produto, da mercadoria, é passada a FOB, ou seja, nós temos que pegar essa mercadoria lá no porto de origem, lá no exterior. Por exemplo, porto de Xangai na China, porto de Tampico no México, porto de Veracruz também no México, porto de Cajal no Peru, porto de Lobito na África do Sul, enfim, nós temos que pegar essa mercadoria no exterior e estimar todos os custos, quais são custos logísticos envolvidos e também toda a carga tributária existente nas importações. Então, a partir do valor FOB da mercadoria, eu tenho que acrescentar o transporte internacional, seguro internacional, o pós-transporte para tirar a mercadoria do porto. Eu tenho que acrescentar o II, o IPI, o ICMS, o PIS, a COFINS e assim por diante. Armazenagem, né? THC e assim por diante. Muito bom. Então, a gente precisa retomar 3 incoterms para poder ter uma ideia teórica do que é estimativa de custo na importação. É o nosso FOB, que é o Free On Board, ou seja, a mercadoria ela é disponibilizada lá no porto de origem, né? O valor FOB da mercadoria é o valor da mercadoria lá no exterior, no porto de origem. O outro incoterm que a gente precisa saber é o CFR, aonde o C do CFR é o valor da mercadoria no exterior, ou seja, o valor FOB, acrescentando o valor do o FR, que é o frete internacional. Então, o somatório da mercadoria CFR é o valor da mercadoria, mais o FR é o valor do frete internacional. E depois nós temos o incoterm CIF, que é o C do CIF, é o valor FOB da mercadoria no exterior, o I é o seguro internacional e o F é o frete internacional. Por que a gente precisa saber desses termos, desses incoterms, do ponto de vista teórico? Justamente porque a base de cálculo nos tributos ela começa a partir do valor CIF das mercadorias. Tá bem? Muito bom. Aqui, então, para se estimar os custos nas importações, então nós vamos aí apresentar para vocês os principais tributos, ou seja, impostos e custos logísticos. O primeiro imposto nas importações é o imposto de importação. Trata-se de um tributo de competência federal, ou seja, eu recolho o tributo para o governo federal. O fato gerador desse imposto de importação é quando a mercadoria entra no território brasileiro, no porto, no aeroporto, nas fronteiras secas e assim por diante. E vejam, a base de cálculo desse tributo é o valor CIF da mercadoria, ou seja, o valor da mercadoria mais o frete internacional mais o seguro internacional.
Por exemplo, se eu der uma alíquota de II de 10% e o C da mercadoria é 90, o I é 1 e o F é 9, o total CIF da mercadoria é 100, 10% de 100 é 10, o valor a recolher do imposto de importação vai ser 10 unidades, ou seja, $10. Então é bem simples. O segundo imposto nas importações brasileiras é o IPI na importação. Trata-se de um tributo de competência federal, ou seja, o recolhimento é realizado para o governo federal. O fato gerador desse tributo é a entrada da mercadoria no território brasileiro, a exemplo do II, e a base de cálculo do II, ou seja, onde se aplica a alíquota do tributo, é o valor CIF da mercadoria mais o valor do II do processo de importação. O terceiro tributo também é o que a gente chama de adicional de frete para renovação da marinha mercante, AFRMM na importação. Ou seja, toda mercadoria que entra no Brasil fruto através do modal marítimo tem que se recolher a AFRMM. Ou seja, é um tributo de competência federal, ou seja, eu recolho para o governo federal. O fato gerador desse tributo é a entrada do produto no território brasileiro e a base de cálculo desse tributo é em cima do frete marítimo ou frete internacional. E a alíquota dele é fixa a 25%. Então, se o meu frete for $10.000, por exemplo, o F do CIF, 25% de 10, eu vou ter que recolher $2.500 de AFRMM. Muito bom. O quarto tributo imposto na importação, nas importações brasileiras, é o ICMS na importação. Trata-se de um tributo de competência estadual, ou seja, eu vou recolher para o governo do estado, tá? Rio Grande do Sul. A alíquota do ICMS aqui no Rio Grande do Sul é 18% atualmente, né? Então, é um tributo de competência estadual. O fato gerador desse tributo é o desembaraço da mercadoria no território brasileiro, ou seja, no momento em que a mercadoria vai ser retirada do porto, depois de liberada, eu tenho que recolher o ICMS. E a base de cálculo, vejam vocês, que parte do valor CIF da mercadoria, ou valor aduaneiro, soma o valor do II, mais do valor do IPI, mais o valor das contribuições do PIS e da COFINS, mais as despesas aduaneiras, soma tudo e aplica a alíquota em cima. Esse é o ICMS na importação. Evidentemente, nós não vamos trabalhar o cálculo desse tributo, porque realmente toma-se bastante tempo. Mas a ideia de vocês é justamente nessa parte da disciplina é saber sobre o funcionamento dos principais tributos incidentes nas importações. Bom, o quinto imposto são as contribuições do PIS e da COFINS na importação. Então, são tributos de competência federal. O fato gerador desses tributos também é a entrada da mercadoria no território brasileiro. E pela legislação tributária brasileira, a maioria das importações, com exceção de alguns produtos, as alíquotas são de 2,10 para PIS e 9,65 para COFINS. E a base de cálculo dessas contribuições de PIS e da COFINS é o valor aduaneiro das mercadorias importadas. Muito bom. 6. Aí nós temos aí, adicionando a estimar o custo nas importações, o THC na importação. A gente já trabalhou essa despesa, né? Que ela é a despesa de manuseio na carga no terminal portuário. Então, para vocês estimarem o THC,
é necessário que se tenha a quantidade de containers. Então, assim, ó, se a minha importação for, eu vou precisar de 100 containers, por exemplo, e eu vou cotar o THC na importação aqui, por exemplo, aqui em Rio Grande, ele vai dizer, olha, $50 por container. Então, eu vou pegar a quantidade de container vezes $50, eu vou ter o total de THC a pagar e a estimar esse custo na importação. Outro custo é a armazenagem na importação, né? É quando a mercadoria ela dá entrada no recinto alfandegado no porto, e aí tem que se pagar o custo para deixar armazenada aquela mercadoria vinda do exterior. E normalmente a base de cálculo da armazenagem também é o valor CIF das mercadorias que consta na DI. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui um valor aproximado de uma armazenagem de um período de 7 dias na importação. Aqui no Porto de Rio Grande dá mais ou menos 0,04% ao dia sobre o valor CIF da mercadoria. Muito bom. E por fim, nós temos do ponto de vista logístico, nas importações, os transportes. Nós temos que considerar, considerando o modal marítimo, por exemplo, nas importações, nós vamos ter que estimar os custos do transporte porto a porto, se nós comprar FOB, a mercadoria, mais o valor, estimar o custo para retirar essa mercadoria do porto e deixar na fábrica, e também o pré-transporte quando a gente, se evidentemente nós comprar essa mercadoria ex-works lá no exterior. Então tudo isso tem que ser considerado nas estimativas de custo, tá? Vejam vocês que do ponto de vista teórico, como eu falei, é importantíssimo se conhecer todos os custos logísticos incidentes nas importações, bem como toda a carga tributária, que é justamente para tomar a decisão de importar ou não o produto. Não basta ter apenas o valor FOB das mercadorias. Nós temos que ter o valor posto fábrica na nossa fábrica, as mercadorias importadas, a serem importadas. Para isso, nós precisamos acrescentar todos os custos necessários para trazer essa mercadoria do exterior. Isso chama-se estimativa de custo nas importações, pessoal. É demasiadamente importante saber que essa estimativa se faz antes da tomada de decisão de importar determinado produto. Importante acrescentar todos esses custos para não ter surpresa no momento da chegada dessa mercadoria aqui no Brasil. Muito bom. Para nossa semana, então, eu acrescentei alguns exercícios que deverão ser postados aí para vocês durante a semana, tá? Ou seja, eu vou passar direto aqui, tá? Por exemplo, exercício número 1, sobre o II, Imposto de Importação. Aí vocês, assim, é bem objetivo. Qual é a competência do tributo? Qual é o fato gerador do tributo e qual é a base de cálculo desse tributo? Sobre o IPI, qual a competência do tributo, qual o fato gerador e qual a sua base de cálculo? Terceiro, sobre o AFRM, qual é o conceito, qual o percentual fixo, qual a base de cálculo, qual o modal de transporte utilizado? No exercício 4, sobre o ICMS, qual a competência do tributo, qual o fato gerador do tributo, qual a base de cálculo do tributo? São questões bem pontuais, assim, bem diretas, bem objetivas. E aí sobre o PIS, qual a competência do tributo, ou seja, para quem recolhe o tributo, se é estadual, federal, municipal, qual o percentual fixo e qual a base de cálculo desse imposto. Também, 6. Sobre o PIS e PASEP, qual a competência do tributo, qual o fato gerador e qual a base de cálculo. Exercício 7. Sobre o THC, conceito, base de cálculo e o modal de transporte utilizado.
8. Sobre a armazenagem na importação. O seu conceito, qual o fato gerador e qual a sua base de cálculo. O exercício número 9. Vocês respondam aí o que são importações sem cobertura cambial e acrescentem aí com cobertura cambial. E no exercício 10, explicar os procedimentos relacionados às 3 fases do processo de importação. Beleza, gente? Esse é o material desta semana e os exercícios que vocês precisam fazer, ok? Agradeço a todos vocês e vão se empenhar, está faltando pouco aí para nós finalizar o semestre. Trabalhem bem essa questão aí, complementem através de pesquisa se necessário. Revejam bem essa apresentação e é importantíssimo, pessoal, façam os exercícios e postem no Moodle dentro do período. E não deixa para sempre fazer no final, no último prazo a ser postado. Ok? Muito obrigado para vocês e uma boa semana a todos.